a paz de Cristo esteja com todos vocês. Vamos mergulhar mais uma vez na palavra de Deus. Hoje quero ler um trecho do Antigo Testamento, no livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, no capítulo 16, do versículo 10 ao versículo 12. 3 versículos apenas. O título da passagem diz: o altar de Damasco. Diz assim a palavra de Deus: então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e, vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias a semelhança do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. Bendito seja o nome do Senhor pela sua bendita palavra. Ainda discorrendo, nessa trilogia sobre as nossas escolhas, as escolhas que nós devemos fazer, as escolhas que cabem a nós, seres humanos, criados por Deus, criaturas de Deus, filhos de Deus, fazer durante a nossa jornada de vida na terra. Eu quero falar ainda sobre isso, sobre o fato que nós temos o direito a essa escolha, e que essa escolha ela passa por aquilo que é certo ou errado. E o certo ou errado não é aquilo que nós achamos ser certo e errado, mas é aquilo que a palavra de Deus diz ser certo e errado. Cada um de nós tem uma opinião, cada um de nós acha alguma coisa. Se nós formos pelos nossos próprios interesses, se nós nos guiarmos pelas concepções que nós temos, nós faremos escolhas erradas. É por isso que existe a Bíblia. A Bíblia existe para que nós possamos nos guiar por ela, para que nós possamos nos direcionar por ela e assim fazermos a melhor escolha. Bendito seja o nome do Senhor. E as escolhas por vezes são sutis. As escolhas que nós temos que travar em nossas vidas, às vezes são muito sutis, quase imperceptíveis. Nós temos que ficar atentos, pois podemos escolher errado, pois podemos decidir errado, se nós não atentarmos para a palavra de Deus. Nem tudo o que dá certo é certo. Eu vou repetir. Nem tudo o que dá certo é certo. Existe uma grande diferença daquilo que dá certo para o que é certo. Esse é o título dessa mensagem. Porque o que é certo é certo. E o que dá certo nem sempre é certo. Porque senão o fim justificaria o meio. Ou os fins justificariam os meios. E não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim. Não é, o que importa não é eu chegar ao alvo, não importa em quantos eu tenha que pisar, não importa o que eu tenha que fazer, não importa as concessões que eu tenha que dar, o importante é que eu chegue ao fim almejado. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Não é assim que o cristianismo ensina. Bendito seja o nome do Senhor. O certo é certo. E o que fazemos para chegar a ele tem que ser certo também. Essa é a verdade.
O pragmatismo não pode se sobrepujar à boa índole e ao bom caráter. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é isso, é o que dá certo. Nós não podemos ser pragmáticos ao extremo, a ponto de pensar o importante é que chegue ao determinado fim, não importa os meios que utilizemos. Para o pragmatismo não existem absolutos. Ao contrário da palavra de Deus, que é cheia, é repleta de absolutos. Desde Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, nós vemos a Bíblia nos revelar os absolutos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se não fosse assim, se o correto fosse aquilo que funciona, se o correto fosse aquilo que satisfaz, então tudo seria diferente. E é assim que pensa a sociedade moderna. Tudo é relativo. Tudo é permissível dentro de um contexto, dependendo da perspectiva que você olhe. Você quer tatuar cada pigmento da sua pele? Você é livre. Se você quer fazer, se você se sente bem com isso, vá fundo. Você quer passar a vida usando drogas lícitas e ilícitas? Você quer curtir um barato? Você quer viver numa viagem psicodélica? Se isso te faz bem, o corpo é seu, vá fundo. Mergulhe nessa viagem. Você não quer ter esse filho que você carrega dentro do seu ventre? Faça um aborto. É totalmente permissivo. O corpo é seu, são os seus direitos. Assim dita a sociedade de hoje, essa sociedade pós-moderna que nós vivemos, onde tudo é relativo e tudo depende da perspectiva pelo que você olha. Daqui a pouco eu não vou me assustar de pessoas começarem a defender a pedofilia, dizendo, coitado, ele é uma vítima, ele não pediu para ser assim, a mente dele que é assim, nós não podemos culpá-lo por isso. Não me assustaria se daqui a pouco houvesse defensores dessa abominação. Porque tudo é relativo, bendito seja o nome do Senhor. Tudo é relativo. E nós nos deparamos com essa passagem que eu li, desse rei de Judá chamado Acás, filho de Jotão. Começou a reinar com 20 anos de idade após a morte do seu pai, que foi um rei bom, que foi um rei que tentou seguir os passos de seu pai. Foi um rei bom, mas Acás não foi bom como o rei Jotão, seu pai, foi. Acás reinou 16 anos em Judá, da cidade de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele prevaricou, ele não seguiu os passos de seu pai. Um rei mau. O que aconteceu, Geisel, com esse rei? Quando nós falamos de rei, nós temos que definir duas linhagens. Assim como a raça humana, ela foi definida em duas linhagens depois da morte de Abel pelo seu irmão assassino Caim, houve duas linhagens que a Bíblia declara e destaca bem. A linhagem de Caim, uma linhagem desviada, uma linhagem que se afastou de Deus, uma linhagem perversa, e a linhagem de Sete, filho de Adão, que ficou no lugar de Abel, uma linhagem temente ao Senhor, uma linhagem que se propôs a se aproximar de Deus e da sua vontade. Assim também com os reis, depois do reino dividido, depois da morte de Salomão, surgiram duas linhagens.
a linhagem de Davi, que era pai de Salomão. Então todo rei bom que existe, em 1º e 2º Reis, em 1º e 2º Crônicas, vai dizer a Bíblia o seguinte: ele andou segundo seu pai Davi. Davi era o modelo, Davi era o prumo, Davi era a vara de medida, bendito seja o nome do Senhor. E pelo outro lado tem a linhagem de Jeroboão. A linhagem de Jeroboão foram todos os reis de Israel que vieram depois dele e alguns reis de Judá. O reino de Judá tinha reis bons e reis maus. E toda vez que a Bíblia fala de rei mau, a Bíblia fala que seguiu os passos de Jeroboão. E aqui nós estamos falando de um rei de Judá, Acás. E Acás foi um rei mau. Um rei que seguiu os passos de Jeroboão. Acás diz a Bíblia que levou Judá a pecar. Diz a Bíblia ainda mais, diz a Bíblia que o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, por causa dos seus pecados, porque ele levou Judá a pecar contra Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A tal ponto de que ele chegou a oferecer o seu próprio filho em sacrifício aos deuses. Acás era assim. E quando Acás estava vivo, a potência da terra na época era o Império Assírio. E ele foi até Damasco para ele ver essa pujança, né? Essa coisa que era o Império Assírio. E ele foi até Damasco, e quando ele chega a Damasco, ele vê um altar. E quando ele vê esse altar, ele fica extasiado, ele fica como que fora de si, ele fica encantado com aquilo que ele vê, ele gosta do que ele vê. E nesse mesmo tempo, ele pede ao rei Tiglat-Pileser, rei da Assíria, as plantas desse altar. Como é que esse altar foi feito? As medidas corretas, porque ele quer construir um altar igual em Jerusalém. E Tiglat-Pileser concede a ele tais plantas, e ele manda essas plantas para Jerusalém, aos cuidados do sacerdote Urias, para que Urias fizesse um altar igual em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Na ótica de Acás, ele pensa, olha o raciocínio dele. A Assíria é um império que domina o mundo. Eles estão no topo da cadeia alimentar. Eles estão no topo da pirâmide. E eles adoram esse Deus. Então, se eu quero ser bem-sucedido, eu tenho que fazer um altar igual ao deles e adorar esse mesmo Deus, para que eu seja abençoado também. Esse é o pragmatismo de Acás. É assim que ele pensa, é assim que ele age, é assim que ele raciocina. E ele manda para Urias. E ele ainda fica em Damasco um tempo. E quando ele volta de Damasco para Jerusalém, o altar já está feito. O altar já está construído. E a Bíblia diz que, voltando ele de Damasco, o rei viu o altar, o rei se achegou ao altar e o rei sacrificou nele. Esse é o pensamento de Acás. É assim que ele raciocina. Vou fazer igual para me dar bem. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas isso é um ledo engano. Acás abandona o altar ao Senhor, abandona o altar ao Eterno, deixa de canto. Ele fala assim: deixa isso de canto. O que importa agora é esse altar que nós copiamos. O que Acás se esquece é de que o altar é menos importante do que o Deus adorado nesse altar. A oferta é menos importante do que o ofertante. Acás está preocupado com coisas. Acás está preocupado em como proceder. Está preocupado em como fazer as coisas acontecerem. E ele esquece a essência de tudo, que é a relação do ofertante para com o Senhor nosso Deus. Foi isso que Deus sempre buscou no ser humano. E aí você diz: mas olha, a Síria não era importante, não era imponente. E quem é que disse a você que Deus está sempre com a maioria? Todos os impérios que já passaram por essa terra ao longo da história, todos eles foram perversos. Todos eles foram idólatras. Todos. Mas foi Deus quem levantou. Foi Deus quem levantou a Síria para que a Síria subjugasse primeiramente a Israel e depois a Judá. Foi Deus que levantou. É Deus que levantaria depois disso o Império Babilônico, que invadiria Judá e destruiria o templo. Mas não é porque Deus levantou, é porque Deus está com eles. Essa é a diferença. É com isso que nós temos que raciocinar. Deus não está com a maioria. Deus sempre tem um remanescente fiel. Quando eu digo remanescente, é o resto. São poucos, não são muitos, não são a maioria, mas é com esses que Deus quer estar. É com esses que Deus se relaciona. É com esses que Deus firma um pacto. Bendito seja o nome do Senhor. Começou assim com Abraão, tirando ele de um meio idólatra, transformando ele em um povo, em uma nação que não era maior, não era mais poderosa, não era mais bonita, mais inteligente, não era nada disso. Mas Deus assim escolheu Israel para ser seu. Bendito seja o nome do Senhor. E conosco não é diferente. Por que é que Deus escolhe a igreja? O que é a igreja? Paulo diz em sua carta aos Coríntios: vede que não foram muitos chamados, não foram muitos os de nobre nascimento. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas vis. Deus escolheu as que não são, para que elas possam confundir as que são. Bendito seja o nome do Senhor. O remanescente fiel de Deus continua, nasceu com Israel e continua até hoje com a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja é aquela que faz a vontade de Deus, que faz o que é certo pelos meios certos, com a razão certa, e mesmo que o mundo fique contra, e mesmo que seja um fracasso de marketing, mesmo que seja um fracasso de resultados, é Deus quem garante a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero lembrar a você que a igreja começa com Jesus. Só um só. Esse um interage com 12. E esses 12, depois um trai e outro entra no seu lugar. Esses 12 começam a levar a palavra para todos os cantos do mundo.
E hoje o cristianismo, que nasceu através de uma pessoa, abrange toda a face da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós pregamos esse reino, um reino que não tem fronteiras. Não, onde tem um servo de Deus, ali está instaurado o reino de Deus. Um reino que não tem bandeira a não ser a do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Um reino que não tem palácio, porque casa de Deus somos nós. Nós somos a casa em que Deus habita. Bendito seja o nome do Senhor. Um reino que não tem armas materiais, físicas, mas as nossas armas são espirituais em Deus, como nos diz Paulo aos Efésios. Bendito seja o nome do Senhor. Um reino que não tem moeda. A nossa moeda é o amor, e com ela nós barganhamos, e com ela nós ganhamos cada dia mais gente, pessoas, para esse reino do amor. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o reino que nós fazemos parte. Nós fazemos parte do remanescente fiel. Acas não entendeu isso. Acas não entendeu isso. Acas queria fazer aquilo que dava certo. E por isso foi um rei mau. Acas depois teve um filho. E o seu filho, esse sim, ele fez aquilo que era certo fazer. O filho de Acas fez aquilo que era certo fazer. Ezequias. Ezequias seguiu as orientações de Deus. Ficou mais empolgado em ser sincero para com Deus do que em ser pragmático de fazer aquilo que ele achava ser certo. Esse mesmo império assírio, não mais com Tiglat-Pileser, mas com Senaqueribe, invade Judá nos tempos de Ezequias, filho de Acas. E Ezequias, a Bíblia diz que ele vai ao templo orar ao Senhor. Vai ao templo para poder se encontrar com Deus. E ele ora a Deus. E a oração de Ezequias é uma oração sincera. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto Acas, seu pai, se preocupava em imitar quem estava na moda, quem estava no topo da pirâmide, Ezequias, o filho, queria apenas se comunicar com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus responde a Ezequias dizendo: olha, você não vai ter que guerrear. Veja o que eu vou fazer. E a Bíblia diz que um anjo destruidor saiu da presença de Deus, foi até o acampamento assírio e matou em uma noite 185.000 soldados. E Senaqueribe voltou para sua terra humilhado. E quando lá chegou e foi adorar o seu Deus, os seus 2 filhos tramaram contra ele e o assassinaram. É assim que Deus faz com quem confia nele. Bendito seja o nome do Senhor. Deus dá livramento, Deus dá escape. Bendito seja o nome do Senhor. Porque não existe exército tão grande que Deus não possa desbaratar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te fazer um apelo no dia de hoje. Faça parte do remanescente fiel. Seja participante do remanescente fiel. Porque aqueles que fazem o que é certo pelo motivo certo, aqueles que têm um relacionamento com o Eterno, eles não serão envergonhados. Bendito seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, medite nesta palavra. Seja um remanescente fiel. Não faça parte da maioria.
Fique com a minoria se a minoria estiver com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.